Como, Fábio, então, se fazer, digamos assim, interessante para o nosso público? Já que hoje eles escolhem o que querem consumir. Como se fazer interessante? Como o meu negócio ser interessante para o meu público? A grande questão é, eu devo... a grande mudança, na verdade, no comportamento, volto a repetir essa coisa, mudança de comportamento das pessoas, é porque a internet deu voz e vez para todo mundo. A internet, ela tirou um lugar que antes era ocupado pelas grandes estrelas da TV, pelas grandes estrelas do rádio. Você tinha que ouvir a Gisele Bündchen falando, você tinha que ouvir o William Bonner falando. Essas pessoas representavam a todos. A TV e o rádio falava para todo mundo. E o que a internet fez? Veio falar para nichos, especificar, deu voz e vez para todo mundo. O branco, o preto, o ruivo, o japonês, né, o gordo, o magro, entendeu? Então, o autista, todo mundo, o pobre, o rico, todo mundo passou a ter voz e vez. Isso fez com que, olha só, o comportamento mudar. Em vez de eu querer falar para todo mundo, existem grupos selecionados e essas pessoas se sentirem o quê? Especiais, se sentirem ouvidas, se sentirem contempladas. A partir disso, então, eu tenho estética, falo para pessoas que gostam de estética. Eu tenho que entender que o meu movimento hoje é que eu vou falar para um público específico. Então, quais são os assuntos que eu vou discutir com aquelas pessoas? O que é que chama a atenção para aquelas pessoas? Nós estamos na era da disputa por atenção. São 1000 abas abertas e como fazer, que é a sua pergunta, como fazer para chamar a atenção com tanta coisa ao mesmo tempo? Seja simples, seja direto. Traga assuntos para discussão que as pessoas estão discutindo já. Não reinvente a roda. As pessoas já estão discutindo, existem movimentos. Só que, Fábio, mas o que tem a ver um assunto nacional que está acontecendo com a minha estética? Você vai trazer o assunto para o que você está fazendo. Por exemplo, aconteceu o caso do Will Smith recente. Isso. O Will Smith e o Chris Rock. O Oscar. O Oscar foi ofuscado pela discussão. Quais foram os filmes que ganharam o Oscar? Você não lembra? Não lembra, porque isso, a discussão... Pessoal, a gente está gravando o quê? 15 dias? 15 dias. 15 dias após a premiação do Oscar. Eu não sei quais foram os filmes que ganharam. Sei que o Will Smith ganhou. Exato. Né? Então a gente sabe que o Will Smith ganhou. E geralmente o papo no outro dia era o quê? Ah, melhor filme, melhor sonorização, melhor não sei o quê. E não foi esse o papo. O filme que mais ganhou premiações, né? Exatamente. E aí, se a discussão, quem pegou, pegou. A discussão foi dada. E aí, várias pessoas trouxeram para suas áreas. Por exemplo, eu trouxe o vídeo do Will Smith chorando e falando a respeito do que tinha acontecido e trouxe para um outro aspecto. Fui lá abordar, porque eu falo sobre comportamento humano, sobre comunicação, sobre prisma, sobre ser contra essa cultura do cancelamento e tal, aquela coisa toda. Então, trouxe para um olhar. Outras pessoas levaram para outros olhares. O Diego também trouxe um post para um olhar da área dele de treinamento e tal. Outra pessoa pode ter levado para a área de estética, né? Ou como é que foi? Para pegar um hype ali, deu tapa. Será que vai precisar de uma harmonização facial, Chris Rock, depois dessa? Entendeu? Posso fazer uma brincadeira, posso trazer para dentro. Mas, tirando esse assunto, qualquer outro assunto, vem aí Copa do Mundo. Como é que o meu negócio pode abordar a Copa do Mundo dentro do negócio? Eu preciso... O que eu quero dizer com isso? Que a gente passa a trazer as vivências. Hoje, a comunicação é não só falar como empresa, como empresário, criando uma parede para com o meu cliente. Mas sim, eu crio uma horizontalidade. Eu passo a conversar e trocar uma ideia sobre tudo com o meu cliente. E aí eu trago esses assuntos e tento trazer correlação com o que eu faço. Então vai ter Copa do Mundo, vai ter eleições esse ano, e aí tem o Dia das Mães, Dia dos Pais, não sei o quê. Como é que eu trago isso para deixar humano as coisas? Como eu me porto nas redes sociais? Eu falo sobre o quê? Você vai falar sobre o seu dia a dia, o dia a dia do seu negócio, da sua empresa, dos seus colaboradores. Você vai abrir no Instagram, por exemplo, os stories do Instagram e vai mostrar como é que está o seu dia, os bastidores do que acontece. Mostra as vivências reais, aquelas partes engraçadas que tem em toda a empresa, do seu colaborador. Mostra aquilo ali,
sabe? Então, você está falando que os stories, ele não precisa ser perfeito, né? Não, Na verdade, não, muito longe disso. Você vai são os mostrar bastidores. os bastidores, o que está acontecendo ali. A sua vitrine maior vai estar no seu feed, né? Mas os seus bastidores, as pessoas querem acompanhar o que está acontecendo, né? Querem saber o que acontece dentro da empresa e não somente produto, 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 compra, compra, compra. A grande questão é, os stories são para você contar uma história. A forma de se comunicar hoje é por meio de histórias. A atenção eu atraio por meio da boa história. E aí, o que é que você, qual o grande fio da meada? Aprenda a contar histórias. Faça do seu dia um grande capítulo de um livro. Entendeu? E esse livro é o livro da sua empresa. Então, todos os dias vocês vão estar contando essas histórias. E isso vai criando o quê? Uma relação com o seu público. O público precisa sentir que não existe uma parede entre vocês,